Olá, alunos da licenciatura em Arte e Educação da Unicentro. Eu sou o professor Tiago e vou trabalhar com vocês nessa disciplina de Música do século XX, que é uma disciplina de oficina, e a gente vai trabalhar com esse repertório específico, mas sempre pensando em como trabalhar do ponto de vista pedagógico. Esse, então, é o convite que eu faço a vocês para essa nossa disciplina, que é uma disciplina de 5 unidades. Então, a cada unidade a gente vai ter um trabalho específico com um gênero musical específico, e a gente vai procurar, ao longo dessas 5 unidades, trabalhar com um repertório que é um repertório assim, mais próximo da gente e que muitas vezes ainda assim a gente não utiliza em aulas quando a gente vai trabalhar com conteúdos musicais. Então o nosso objetivo é não só conhecer diferentes repertórios dentro da música do século XX, mas principalmente pensar em como utilizar esse repertório efetivamente para aulas no ensino regular com conteúdos de música. Então, ao longo dessas 5 unidades, nós vamos falar, pelo menos em 2 das unidades, de um ponto de vista mais teórico, vamos dizer assim, esses aspectos pedagógicos. Vamos transformar isso depois em alguns planos de aula, que são atividades práticas, por assim dizer, dessa parte pedagógica. Além disso, nós vamos ter nas 3 unidades centrais da disciplina um trabalho com os repertórios que foram escolhidos e que foram os seguintes: a música erudita contemporânea, o jazz e o rock, a MPB e a world music, que foram consideradas assim algumas das possibilidades, muitas que a gente tem no século XX para trabalhar com a música. Claro que o objetivo não é resumir a música do século XX nesses 5 estilos, ou nesses 5 gêneros, porque não teria cabimento a gente fazer dessa forma, uma vez que o século XX é o século em que a gente tenha talvez a maior difusão de músicas, né, até então, se a gente pensar na história da música. E aí o que nós vamos fazer é procurar pensar nesses 5 aspectos, porque a música erudita contemporânea, por um lado, é um tipo de música bem importante para a gente estudar, porque ela vai partir de alguns padrões da música feita até o século XX, que vocês já estudaram com mais profundidade, e ela vai justamente ser uma quebra desses modelos, mas muitas vezes isso não chega muito próximo da gente, do nosso cotidiano, então a gente vai explorá-la dessa forma. Já os outros 4, jazz, o rock, MPB e world music, a gente vai pensar como repertórios que talvez vocês conheçam melhor e que vão poder, então, até por essa experiência pessoal, aplicá-los em aulas. É por isso que foram escolhidos esses 5 temas. E aí, ao longo das unidades, além dos trabalhos que a gente vai ter de produções de texto, de postagem nos fóruns, de planos de aula, de guias de audição, que vocês vão saber mais à frente como é, a gente vai ter uma webconferência na nossa 4ª unidade e ao final da disciplina o projeto principal de vocês, que está dentro da unidade 5, vai ser também a execução de um plano de aula mais longo, que a gente chama de sequência didática, né? Então, ao longo dessa disciplina vocês vão ter os fóruns já bem estruturados, tanto os de aprendizagem como os de tirar dúvidas, vão ter bastante repertório para ouvir, para conhecer, né? Então eu quero fazer assim essa recomendação inicialmente, de que vocês aproveitem bastante para conhecer repertórios diferentes, porque a gente muitas vezes nesse momento não pensa em usar alguma coisa assim, e mais à frente numa prática pedagógica a gente pode vir a lembrar de um desses repertórios e querer aplicá-los. Então é bem importante essa oportunidade de vocês de conhecer esse repertório novo, de ter esse contato. Além disso, aproveitem a oportunidade de conhecer os aspectos pedagógicos que a gente pode trabalhar com a música de todo esse século, né, a partir dessas manifestações que a gente vai estudar, porque o fato de vocês produzirem os planos de aula, o plano da sequência didática e os guias de audição não é só um exercício para a disciplina, mas talvez seja a base para vocês trabalharem mais à frente nas suas práticas profissionais quando quiserem trabalhar com conteúdos musicais, né? Então vocês já vão ter repertórios e estratégias em mãos e com essa possibilidade de agora, quando estão na universidade, aproveitar tanto dos recursos ali, ou das indicações, das dicas dos tutores, como as minhas, que eu vou estar presente sempre nesses fóruns. Então eu faço esse convite a vocês para que aproveitem bastante o tempo dessas atividades, para aprenderem bastante sobre esse assunto e espero então, essa talvez seja a melhor palavra, que vocês aproveitem realmente bastante a disciplina para conhecer coisas novas, tá certo? Boa sorte nos trabalhos e se precisarem de auxílio para qualquer atividade, podem contar comigo e com os tutores mais uma vez, tá certo? Boa sorte nos trabalhos.